You are tearing me apart, Lisa! Garbage day! Too bad you will die. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. E o Marcos Lariucci pediu o review do livro Cálice dos Hereges, A Busca dos Imortais, livro 1, volume 1. Eu demorei mais do que eu achei que ia demorar para ler, por conta de algumas questões aí, mas enfim, terminei o livro e para quem gosta de aventura medieval, é bem legal. E aí tem uma questão de fantasia. Aparentemente esse livro foi também pensado através do prisma de jogadores de RPG, né? Então ele foi visualizado dessa forma, né? Porque os personagens têm poderes, alguns dos personagens têm poderes e tudo mais. A história é bem interessante mesmo. Os personagens principais, os três imortais, né? São bem interessantes também. E é um livro que você não vai ficar revoltado por ter que ler, e vai querer ler a segunda parte para ter a conclusão da história, porque o livro termina num cliffhanger, né? Quais são as minhas críticas em relação ao livro? O livro ele é escrito num português muito bom mesmo. Quando quer descrever algo, consegue descrever esse algo, né? Uma sala, seja uma igreja, sejam os utensílios para se fazer alguma magia, enfim. Ele consegue descrever bem as coisas, então você consegue visualizar essas coisas. Só que, ao mesmo tempo, para o público geral, isso é problemático pelo uso de termos para utensílios da Idade Média. Então usa o termo correto, o termo do período, digamos assim, da Idade Média. E assim, o público médio, ele passa reto por esse tipo de coisa e pode perder algum detalhe. Porque em diversas horas eu tive que abrir o dicionário para saber exatamente o que era, né? Tive que abrir o dicionário. Então, isso é bom para enriquecer o vocabulário, mas ao mesmo tempo, como são coisas, objetos e termos em várias situações, em vários casos de período, sim, não é um grande enriquecimento você usar essas palavras, seja escrevendo alguma coisa atual ou coisa do gênero, né? Por exemplo, porque a nave da igreja. Tenho certeza que a grande maioria não sabe o que é a nave de uma igreja. Não que eu estou usando um exemplo só, e esse é um exemplo de uma palavra até muito conhecida. Tem palavras que são bem... objetos e tudo mais, são bem desconhecidos para a grande maioria. Então, eu acho que isso acaba sendo um pouco problemático, porque a pessoa tem que parar. Eu tive que parar e procurar no dicionário, sabe? Então... certos objetos, certas coisas seriam melhor explicados o uso deles em cena ou colocar uma nota de rodapé. Na verdade, se fosse colocar uma nota de rodapé em todos os termos, o livro, em diversos momentos, ele ia ter meia página e a outra metade da página ia ser nota de rodapé. E eu sei bem o que é isso, porque quando eu estava na faculdade de História, a gente tinha que sair colocando fonte, citação, não sei o que lá, e chegava claro que minha página é um exagero, mas chegava a ocupar 1/3 da página. Por exemplo, as notas de rodapé, chegava a acontecer esse tipo de coisa. Esse livro, obviamente, foi escrito por pessoas que se interessam pela Alta Idade Média, foram buscar
informações do período, né, usando personagens reais em diversos pontos, personagens históricos reais. Então, esse livro, você poderia até colocar ele na mesma prateleira de romance histórico, né? Como existem vários. Mas esse, diferente da maioria do que tem saído nos últimos anos, tem uma verdadeira pesquisa ali. Você vê que foram gastas muitas horas, né, pesquisando esse período, em especial, e a geografia também do lugar. Uma pesquisa da geografia do lugar. Isso é tudo muito interessante para quem gosta, para quem é medievalista e tudo mais. Eu vou dar um exemplo. Teve um livro que eu li na faculdade, que é um romance histórico, que chama Eu, Cláudio Imperador. Eu adorei o livro na época, por quê? Porque eu sempre tive uma fixação pela antiguidade clássica. Então eu achei bem interessante o livro, tal, pá. E é um romance histórico contando os pormenores fictícios da vida do Cláudio, o imperador coxo, né? O tio de Nero. Então, eu tinha ferramentas para entender várias coisas. E detalhe, esse livro não se aprofundou tanto. Ele simplificou muito mais do que o Cálice dos Hereges. Então, assim, uma opinião minha. No mínimo, o livro deveria contar com ilustrações. Ia aumentar o número de páginas, ia encarecer o livro, mas no mínimo, quando você está falando, por exemplo, vamos dar um exemplo, um livro que está falando, não, porque passamos pelas estradas do norte do Mato Grosso, bababá, bebê, bibibi, a pessoa pode até não conhecer, mas ela consegue visualizar algumas coisas pelo conhecimento geral e empírico que ela tem do próprio país. No caso dessa geografia, né, rios, riachos, montes, montanhas e tudo mais, e mesmo regiões da França, assim, eu particularmente, eu nunca fui um grande interessado em história medieval, eu não consigo visualizar a França, e muito menos a França da Alta Idade Média, do século XIII, né, começo do século XIII. Então, isso complica um pouco. Eu entendo que isso é fruto de muita pesquisa e tudo mais, mas se quer incluir esse tipo de coisa, porque o riacho, não sei o que lá, não sei das quantas, na região de Languedoc, não sei o que lá, pronto. Põe um mapa ali, para eu conseguir visualizar, para eu conseguir me situar naquela região, né? Eu não sou um francês lendo esse livro para automaticamente sim, sim, tal, pá, né? Mesmo se você pegasse para escrever um livro contando o período ali das capitanias hereditárias, a maioria das pessoas não ia conseguir se localizar, porque não tem tanto conhecimento assim, né? Geograficamente eu estou falando. E não tem tanto conhecimento da história em si. Então eu acho que isso é um ponto negativo do livro. E é até estranho falar isso. Esse cuidado com a veracidade geográfica, hidrográfica do lugar, para um trabalho para uma dissertação, para um trabalho de história, para um trabalho de acadêmico, teria uma valia absurda. Não ia ter uma pessoa que seria louca de dar uma nota baixa. Mas no caso de literatura, para a pessoa comum, complica bastante a visualização, né? Uma outra questão que eu acho que também nos futuros trabalhos os dois autores podem rever é o uso grande de personagens na história. E posso falar, a impressão que eu tenho é que 60% dos nomes de personagens falados
eles nunca mais aparecem uma, duas vezes durante a história. Eles não têm uma importância no desenrolar da história. Eles têm uma importância histórica. Mas, de novo, isso é um livro de ficção, isso é um livro de fantasia medieval, é um livro de ação. Então, né, isso aí a gente pode deixar em segundo plano, focar em regiões maiores, não em cada batalha e aí descrevendo aquela região, porque isso faz com que a pessoa acabe se perdendo, e esse monte de nomes, principalmente, eles quiseram, tem até uma nota dizendo, não, nós quisemos manter pegar até a palavra que usaram, preservar e respeitar as características culturais e históricas presentes na obra. Então, na história é muito comum a gente usar o nome de acordo com a língua. A gente chama Júlio César, não Július César. Né? A gente não chama de Henry V, a gente fala Henrique V. Então eu acho que Luís da França, não Louis. Isso quando eu estou falando é acadêmico mesmo, não é nenhuma questão de... nos livros acadêmicos você vai encontrar dessa forma, para facilitar. E é até meio padrão. Pelo menos até a época que eu estudava era padrão. Não sei, talvez agora nos livros mais modernos, nos últimos 10, 15 anos, tenham mudado e agora não chama mais Henrique, chama de Henry. Mas eu acho que o uso desses nomes, principalmente os franceses, faz com que a obra seja menos orgânica. Mesmo os nomes em inglês. Aí você tem nome galego. Tem alguns personagens, tipo Gwendolyn, beleza, tal, mas tem uns personagens que os nomes são impronunciáveis para quem não conhece a língua. E também, muitos desses personagens aparecem e somem, né? Então, eu acho que o livro, ele acabou se pegando tanto na veracidade, e quando eu digo veracidade, é a veracidade histórica dos acontecimentos que fazem fundo, que servem de fundo para a história, que acabaram perdendo foco, pelo menos nesse primeiro livro, nos personagens. Eu queria saber mais dos personagens. Eu queria ficar mais tempo com esses personagens. Entendeu? Não me interessa a corte do rei inglês, não me interessa o que os tenentes, os lords, né, a nobreza davam, nada disso me interessava. O que me interessava mesmo, o que eu queria saber era, e agora? O que eles vão fazer? O que eles estão buscando? E essa magia, vem de onde? Sabe, eu queria ver mais as coisas fantásticas, mais a ficção. Eu queria que a ficção tivesse em primeiro plano e ela fica em segundo plano por conta das diversas citações, as diversas questões, batalhas reais, locais reais e tudo mais. Ninguém ia, assim, tirando meia dúzia de gente extremamente pentelha, né? O cara, não, porque eu sou medievalista, me especializei no século XIII, eu manjo tudo e tal. Tirando essa pessoa, a maioria de quem vai ler o livro, de quem é o público-alvo do livro, não faz diferença. Você podiam acelerar algumas coisas, tirar metade dessas batalhas, dando mais importância em algumas batalhas, para sobressair esses personagens fictícios, né? Para que eles tivessem mais voz na história. Então eu acho que, para mim, isso incomodou um pouco. E olha só, esses personagens fictícios, eles são tão bons, tão interessantes, que mesmo tendo todos esses percalços, no caso, para mim, quando eu estava lendo, eu ainda queria saber o que ia acontecer com eles e queria ver a próxima página. Então eu acho que o foco no ficcional, o foco nos personagens e perder um pouco,
perder não, mas diminuir um pouco o foco no historiográfico, no geográfico, seria um bom ponto de partida para uma próxima. Claro, eu tenho certeza que o segundo livro já está escrito também, tudo mais, que encerra a história. Mas numa futura obra, eu acho que seria bem interessante não se apegar tanto ao realismo historiográfico, em primeiro lugar, e geográfico, em segundo lugar, né? Porque muitas dessas descrições desses lugares são ambientes que os personagens passam 5 ou 6 páginas só. Então, né? Eu quero é saber o que o Mark Braid vai fazer, o que o Nikolai vai fazer, entendeu? O que vai acontecer com Donovan? Por exemplo, esses demônios que aparecem, esse demônio que apareceu lá, não sei, provavelmente vai ter uma explicação maior no segundo livro. Mas assim, esses personagens elementais que aparecem na história, eu não recebi quase nenhuma informação sobre eles. A não ser o diálogo que eles têm com esses imortais. Eu queria saber mais desses personagens. Eu queria saber da origem, de onde eles conhecem, por quê, como, qual o funcionamento dessa entidade, como eu posso destruir uma entidade dessa, sabe? Todas essas, eu acho que essas informações ficaram em segundo plano em detrimento de uma historiografia muito bem pesquisada, não tô, muito bem pesquisada, uma geografia, uma hidrografia muito bem pesquisadas, mas é uma obra de ficção. Você pode usar um lugar real, batalhas reais como fundo, mas não precisa ser tão específico, tão, sabe, tão CDF em relação aos dados desses períodos. Mas, de novo, eu gostei de ler o livro e eu gostei muito dos personagens que eles criaram. Gostei mesmo. E vou querer ler a segunda parte, né? Quero saber o que acontece, porra, né? Mas, de qualquer forma, eu recomendo o livro. Pessoas que têm aversão a pesquisar e tudo mais vão ter ou mais ou menos dificuldade, não sei, né? A pessoa passa e que se dane. Mas, de qualquer forma, é um livro que eu recomendo. E eu quero ler a segunda parte, né? Eu quero ler o que vai acontecer com esses personagens. Mas se eu tivesse que dar um conselho, e conselho se fosse bom era vendido, não era dado, eu diria, para deixar um pouco de lado essa historiografia ferrenha e essa geografia e hidrografia, deixar um pouquinho, deixar ela em terceiro plano, nem em segundo plano, deixar ela em terceiro plano e dar mais voz para os personagens e para o passado, presente, o que eles estão pensando. Porque, por exemplo, eu não consigo saber o que o Nikolai está pensando. Nunca. Então eu acho que, não que isso seja ruim, mas eu acho que dar mais importância para os seus personagens deve ter preferência sobre fatos históricos corretos. Mas então é isso aí e até a próxima.